Eu desde já peço aos irmãos que abram a Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 14. Amém, irmãos? Essa é a palavra onde nós vamos falar sobre a parábola do grande banquete. Essa palavra eu trouxe ela também na praça, onde a gente estava num culto de evangelismo. Tive o privilégio também de pregar ela aqui no culto de jovens anterior, sem ser o de ontem, no anterior a esse. Foi até estranho, porque eu falei que tinha uns jovens de 30 anos aqui e acharam meio ruim comigo. Não sei, irmãos, mas Deus trate o coração desses aí, viu? Eu era jovem de 10, de 20, os de 30 achou meio estranho quando eu falei de 30 anos, mas tudo bem. O que importa é que a palavra foi pregada e é isso aí. Amém, irmãos? Lucas, capítulo 14. Deixa eu tentar pegar um pouco do meu estudo aqui. Amém? Vocês estão me ouvindo? Amém? Tá certinho a voz por aí? Glória a Deus. Vocês encontraram? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Lucas, no capítulo 14, no versículo 15. 15, isso mesmo, no versículo 15, na parábola da grande ceia. Vamos ler juntos. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado é aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: Venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, peço que me desculpe. Outro disse: Casei-me, por isso eu não posso ir. O servo voltou, contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saia depressa pelas ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: Patrão, já fiz tudo o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Senhor Jesus, nós já oramos aqui, já entregamos esse momento em Tuas mãos. Mas desde já eu peço a Ti que o Senhor possa abrir os nossos corações, abra os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor quer tratar conosco, Pai. O Senhor merece uma noiva que é pura, uma noiva que está totalmente pura para o Senhor. O Senhor merece isso. E nós pedimos em nome de Jesus, trabalhe nos nossos corações, Pai. Os nossos olhos sejam abertos na noite de hoje. Os nossos ouvidos sejam abertos, que a nossa mente seja aberta. E que a Tua palavra, Pai, possa cair como uma semente em nossos corações. Que essa semente possa germinar, crescer, dar bons frutos. E que esses frutos possam ser compartilhados com aqueles que precisam. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, Jesus ele contou essa parábola. E por que Jesus contava parábolas? Jesus ele tinha um propósito de contar parábolas porque existiam algumas crises a serem resolvidas. Jesus ele sempre conta parábolas na Bíblia porque existiam algumas crises que ele gostaria de resolver, que ele tentava resolver e resolvia. Até porque essas parábolas elas funcionam muito bem para as nossas vidas até hoje, e não é à toa que elas estão aqui, que a palavra de hoje é a respeito de uma parábola. Então Jesus ele trabalhava com parábolas para que as pessoas pudessem entender por meio de uma história o que ele queria dizer a respeito do reino, a respeito da sua vinda, a respeito do seu amor, a respeito do que fosse. Mas Jesus gostava de trabalhar com parábolas porque ele trabalhava com corações. Diga para o irmão que está aí do seu lado: Jesus trabalha com corações. Jesus trabalha com corações, irmãos. Então o que estava acontecendo aqui? Vamos entrar um pouco no contexto dessa parábola. No início do capítulo 14, nós vemos aqui que Jesus ele está entrando em uma casa de um fariseu muito importante. Jesus foi convidado para comer, para se alimentar na casa de um fariseu. E quando a gente fala fariseu nos dias de hoje, é muito comum que a gente pense algo ruim. Quando a gente chama alguém de fariseu, logo a gente está querendo dizer que é algo ruim. Mas naquela época isso não era ruim. Naquele tempo, o que fariseu queria dizer era uma pessoa boa. Para a sociedade, um fariseu era uma pessoa boa, apesar de Jesus denunciá-los, porque na verdade eles eram religiosos demais e a religião funcionava como uma barreira que impedia das outras pessoas virem para perto de Deus. Mas aqui, nesse contexto da época,
fariseu era uma pessoa boa, era como um pastor nos dias atuais. Então Jesus ele é convidado a fazer parte dessa ceia com muitas pessoas. Não apenas Jesus foi convidado, mas outras pessoas também foram convidadas para aquele lugar. E aí Jesus ele começa a observar com muita ternura, irmão. Jesus ele é muito atencioso. Jesus começa a ver as pessoas querendo tomar os primeiros lugares, as pessoas correndo, se espremendo para tomar os primeiros lugares, para chegarem mais perto, tanto de Jesus quanto daquele fariseu muito importante que os convidou. Então Jesus observava tudo aquilo com muita atenção, irmãos. Jesus ele tem olhos muito atentos. E é por isso que Jesus já estava trabalhando em algo ali naquele lugar sem que as pessoas percebessem. E a primeira coisa que Jesus vai falar é o seguinte: Jesus, quando ele vê as pessoas correndo, as pessoas se espremendo, Jesus vai logo dar um aviso e falar o seguinte com eles: olha, não corram para os primeiros lugares, não venham querer os primeiros lugares. Antes disso, peguem os últimos lugares, porque se por acaso o dono dessa festa, aquele que está convidando para a festa, te chamar para a frente, isso soa como uma honra. Mas imagina se você está na frente e de repente essa pessoa vai falar para você: olha, tem alguém que é mais importante, você pode passar um pouco para trás, por favor? E aí você vai ser humilhado por isso. Isso é humilhante pra gente. Imagina, você tá no casamento do Gustavo, e aí você tá sentado aqui na frente, e de repente o Gustavo vai falar assim: cara, desculpa, você pode passar um pouco pra trás? É porque esse lugar é do Luiz, sabe? Não é pra outro, é pro Luiz, sabe? Você pode passar um pouco pra trás? Então isso é humilhante, isso é algo humilhante. Quando você tiver no casamento do Igor e da Nathalie, por exemplo, ele vai chegar e falar: olha, você pode arredar um pouquinho para trás, porque esse lugar é do Luiz, sabe? Esse lugar é do Luiz, então se você passar um pouquinho para trás, para ele poder chegar para frente, então isso soa como algo humilhante. E aí se você está no casamento do Vinícius e da Vitória, e aí de repente ele fala: olha, de novo, você pode passar um pouquinho para trás, porque, sabe, esse lugar é do Luiz também. Tô brincando, irmãos. Esse lugar é do Luiz. Então, você pode passar um pouquinho para trás, só para, sabe, aqueles que são mais chegados, aqueles que são parceiros. Você tá ligado, né, Vinícius? Eu tô profetizando aqui os lugares lá na frente do seu casamento, tá? Já sabe. Brincadeira, irmãos. Mas isso soava como algo humilhante. Então é isso que Jesus já estava trabalhando em primeiro momento. Não peguem os primeiros lugares. Primeiramente, tentem pegar os lugares que estão mais atrás, porque se o dono da festa perceber que você está ali, que ele quer você mais perto, ele vai te chamar para perto. Ele vai te chamar para perto. E é por isso que ele vai falar que os exaltados serão humilhados, os humilhados serão exaltados. É aqui que ele vai trabalhar sobre isso. E aí depois, Jesus vai trabalhar com aquele que o convidou. E aí Jesus é muito direto com aquele que o convidou. E ele fala assim: olha, quando você convidar pessoas para a sua festa, não convide os ricos, não convide aqueles que podem dar festas e que vão te chamar também. Porque quando a gente faz isso, irmãos, quando a gente chama alguém para a nossa festa, para o nosso casamento, alguma coisa, na verdade o que a gente quer fazer muitas das vezes é um investimento. A gente está chamando essas pessoas para ir num casamento, numa festa, num aniversário, para que depois, futuramente, quem sabe, essa pessoa possa nos chamar também para ir numa festa, num churrasco, num aniversário. Oi, gente, amém? Amém? Vocês podem me chamar também, tá? Então, Jesus, ele trabalha isso no coração daquele cara, daquele fariseu, importantíssimo. E ele começa a falar: olha, então, quando você der uma festa, não dá uma festa para quem tem condições de te pagar de volta, tem condições de te chamar para outra festa. Ao invés disso, chama os pobres, chama os cegos, os aleijados, os coxos, porque dessa forma eles não têm como retribuir para você. Dessa forma, não tem outro jeito, dessa forma o seu coração é trabalhado. E você não vai receber por isso. Então, se você não vai receber por isso, se de um lado você não vê essa recompensa vindo dessas pessoas que você convidou, e se do outro não vem, se da frente, de trás não vem, essa recompensa ela só pode vir de um lugar. Esse lugar é do céu. Então Jesus ele vai trabalhar claramente aqui, que vai falar: e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles como recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. A sua recompensa você receberá no fim. A sua recompensa você receberá nos céus. Então é por isso que Jesus ele começa trabalhando esses dois textos. Mas para entrar na parábola, não quero tomar muito do tempo aqui também, para entrar na parábola, quando Jesus termina de falar tudo isso, enquanto todos estavam ali na mesa, ele vai ouvir uma coisa, que é o que a gente acabou de ler no início da parábola. Ao ouvir tais palavras, as palavras que Jesus disse, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado é aquele que participar do banquete do reino de Deus. Irmãos, essa frase é lindíssima. Que frase maravilhosa.
Só tem um porém. Jesus ele contou uma parábola porque ele queria trabalhar com corações naquele momento. E essa frase, ela saiu de um coração que estava equivocado. E por que esse coração estava equivocado? Porque essa pessoa, a Bíblia ela não cita o nome dessa pessoa, mas essa pessoa que estava sentada à mesa, ela estava ouvindo tudo que Jesus disse. Depois de ouvir que, olha, não chame os ricos, mas chame os pobres, porque seu tesouro vai vir dos céus. Não, olha, quando você der uma festa, vai para o fundo, que aí se você for para... Que aí se o convidado, se o dono da festa achar que você merece ir para frente, ele vai te chamar para frente. Logo essa pessoa que estava ouvindo vai dizer assim, bem-aventurado é aquele que participar do banquete do reino de Deus. Era um coração equivocado, porque na verdade ele estava se colocando no lugar que Jesus estava falando. O que ele queria dizer era o seguinte: olha, nossa, esse sou eu, Jesus. Esse sou eu mesmo. Eu não posso ver um pobre na rua que eu já sou. Eu preciso ajudar esse cara. Eu não consigo passar direto que eu logo sinto te ajudar. Mas na verdade isso não aconteceu, porque no início do capítulo 14, acabei não falando aqui, mas Jesus ele passa para entrar na porta da casa daquele fariseu, e existia um doente na porta da casa dele. Todos atravessaram para entrar naquele lugar. Somente Jesus foi atravessado por aquele cara. Então o que Jesus estava trabalhando aqui é que tinha um coração muito equivocado, irmãos. Talvez esse coração seja o meu e o seu. Talvez nós estejamos equivocados demais, falando algumas coisas para Deus, bajulando a Deus. O que é bajular? É elogiar, é trazer elogios, é lisonjear alguém, palavras lindas, para tentar cavar um mérito para nós mesmos. Era o que aquele homem estava fazendo. Feliz é aquele que participa do banquete de Deus. O que ele estava fazendo era lisonjeando. O que ele estava dizendo era falando palavras muito lindas, mas na verdade cavando mérito para si próprio. Quantas vezes nós temos chegado a Jesus querendo cavar um mérito para nós mesmos e não para Cristo? Quantas vezes nós temos nos chegado para Cristo querendo exaltar o nosso nome, não o nome de Cristo? Então era isso que estava acontecendo naquele momento. Bem-aventurado é aquele que participa do banquete de Deus. Ele não estava falando como se fosse para alguma outra pessoa, ele estava apontando para ele. E Jesus percebe isso, irmão. Deus, não pode ser enganado. A gente pode tentar falar de alguma forma, falar de um jeito diferente, a gente pode tentar agir, a gente pode tentar fingir, mas Deus não pode ser enganado, irmãos. Deus não pode ser enganado. Deus já sabia da intenção daquele coração. Então, bem-aventurado é aquele que participar do banquete de Deus. Sim, será muito feliz, será abençoado, será maravilhoso aquele que participar do banquete de Deus. Mas não, esse lugar não é para quem julga merecê-lo. E Jesus começa a desenhar isso para aquelas pessoas. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. Então Jesus começa a contar essa história para as pessoas que estavam ali, e todos começam a prestar atenção nele. O que acontece ali naquele momento é que Jesus estava falando sobre um grande homem que deu uma grande ceia e convidou muitos. Esse homem que a Bíblia está falando aqui, em alguns detalhes, a Bíblia ela não vai falar especificamente, mas se você estudar um pouco do contexto daquela época judaico e porquê das grandes ceias, a gente vai ver que esse homem não era qualquer homem. Esse homem era um líder. Esse homem provavelmente ele tinha um status político e social muito grande. Talvez esse homem fosse até do nível majestade que estava ali naquele ambiente. E estava chamando, ele estava anunciando uma grande ceia. E por quê? Que ele provavelmente era uma majestade? Porque esse convite que ele fez, na verdade, se desdobra, se divide em dois convites. Ele deu uma grande ceia e convidou muitos. Perfeito. O primeiro convite é o convite de você entregar com antecedência esse convite para chamar alguém para uma festa. Então, se você vai dar uma festa, algo do tipo, logo, e você está planejando, organizando que essa festa seja uma festa grande, que ela seja organizada, então você, com antecedência, começa a entregar os convites com meses de antecedência, com dias, semanas, o que for. Mas você entrega esses convites de antecedência. O segundo convite é o seguinte: a hora da ceia enviou seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. Então o segundo convite, ele vai falar o seguinte: o segundo convite, esse homem, e mais uma vez isso aqui denuncia que esse homem era um homem de grande poder, de grande status.
ele tinha servos à sua disposição para que pudessem ir às ruas, ir até as pessoas que ele convidou e falar assim: venham, já está tudo pronto, podem vir, a música ao vivo já está pronta, a fonte de chocolate já está pronta, eu não sei o que mais tem na festa de rico, já está pronto, e por aí vai. Então tudo já estava pronto. E esse servo, ele estava indo atrás dessas pessoas para poder anunciar, para poder falar. Isso para poder trazer mais ânimo para as pessoas que iam para a festa, e isso também para as pessoas que não foram convidadas verem, sentirem um pouquinho do gostinho daquela grande festa. Porque quando ele ia falando na rua, vocês imaginam o rosto das pessoas que estavam na rua perguntando: cara, deve ser uma grandiosa festa. Uma festa que vai durar uma noite inteira com uma grandiosa ceia. Como eu gostaria de estar lá. Como eu gostaria de estar lá. Então, a gente vai vendo aqui que era uma grande majestade. Era um grande líder, era uma pessoa de grandíssima importância. Mas a parábola ela vai continuar nos dizendo: mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. Então nós temos um grande problema aqui, irmãos. O primeiro problema que a gente se depara nessa parábola: essa grande majestade, esse grande líder, ele convidou muitas pessoas, e muitas pessoas, todas, na verdade a parábola vai falar de todas as pessoas, negaram o convite. Irmãos, eu não sei o que as outras pessoas tinham que fazer de tão importante para negar uma ceia a nível majestade. Eu não sei você, mas é muito difícil de entender. Muito difícil de entender. Mas Jesus ele vai apontar as desculpas que essas pessoas deram. Eram muitas pessoas, então Jesus ele foi e resumiu em 3 desculpas. Ele generalizou 3 desculpas para poder falar por que aquelas pessoas não iam para a festa. Irmãos, a gente talvez não entenda nos dias de hoje, porque a nossa época é totalmente diferente, a nossa cultura é totalmente diferente da cultura judaica, mas as desculpas que essas pessoas deram soavam como piadas. Essas desculpas soavam como piadas para quem estava ouvindo aquela parábola, para quem Jesus estava contando aquela parábola. Porque eram desculpas ridículas, porque não fazia sentido você dar aquelas desculpas que a gente vai ler agora, aquelas desculpas para você não ir numa festa de tamanha magnitude. Então essas desculpas que Jesus conta ali naquele momento, elas são como piadas para as pessoas. Eu quero contar para a igreja para um momentinho aqui muito, muito bom. A gente vai contar essas desculpas aqui, e quando terminar de falar uma desculpa, vocês vão rir junto comigo, porque é uma piada. Então a gente vai se colocar naquela mesa com Jesus. Amém? Posso contar com vocês? Vocês estão comigo? Temos uma aliança? Então amém. Glória a Deus. A primeira desculpa é a seguinte: mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Vocês são muito bons, vocês são atores demais. Irmãos, comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. É tão bonito, sabe, você falar assim: peço que me desculpe. Mas na verdade, aquela pessoa ela não queria ir na festa. Na verdade, aquela pessoa estava negando, e era uma desculpa esfarrapada, por isso que ela soa como uma piada. E por que soa como uma piada? Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Porque quando a gente vai para aquela época, e até mesmo olhando para os dias de hoje, irmão, a gente está falando do contexto judaico, amém? Estamos falando do contexto lá daquele lugar, lá da Judéia, daqueles anos. Mas se a gente for olhar para os dias de hoje, muitas vezes você já deve ter ouvido falar que judeu ele é mão de vaca. Judeu tem a mão assim, ó, não gasta dinheiro com nada. Não gasta dinheiro com nada à toa. Essa é a palavra. Não gasta dinheiro com nada à toa. Amém? Não gasta dinheiro com nada à toa. Eu não sei se tem judeu aqui não, mas espero que não. Espero que eu não esteja denunciando que você é um mão de vaca, irmãos. Mas ele vai dizer o seguinte: comprei o campo e preciso ir vê-lo. Lembrem-se, a gente está falando de uma grande ceia. Ceia acontece à noite. À noite. Peguem esse detalhe, à noite. Então a gente vai... Então agora, se coloque no lugar das pessoas que estavam ouvindo aquela parábola e dizer assim: mas gente, não é possível. Comprou sem ver. Mas comprou sem ver. E vai ver no meio da noite. Gente, vai ver no meio da noite no campo. Você já é amarrado, você comprou um negócio sem ver. Irmão, não é qualquer coisa, você não comprou um móvel, você não comprou uma coisinha pequena, é um campo, irmãos. Não é barato hoje, não era barato antes. Então imagina quanto dinheiro foi dado naquilo e como que foi descuidado em comprar sem ver. Então vocês imaginam as pessoas falando ali naquele lugar: comprou sem ver e vai ver de noite. Esse é o motivo que você vai perder a ceia, a festa? Não é possível, não é possível. E aí nós vamos para a segunda desculpa. Mais uma vez, piada, vocês podem rir, amém? Então a segunda desculpa vai ser o seguinte: outro disse:
Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. Isso é bom demais, gente. Irmãos, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. Mais uma vez, a gentileza, a doçura nas palavras de quem, na verdade, não queria estar naquela festa. Porque o que são 5 juntas de boi? Na verdade, o que é uma junta de boi? Uma junta de boi são 2 bois, é um par de bois que estão presos na nuca, mais ou menos aqui, com uma junta, e eles são utilizados para poder usar tanto em uma plantação, em um grande campo para plantação, ou para puxar carros também, puxar pessoas, o que fosse, puxar bagagens, carruagens, o que fosse. Então era um equipamento muito caro também, era um equipamento de alta tecnologia da época, por mais que não foi inventado nessa época. A gente vê lá na Bíblia, eu creio que existem momentos muito anteriores, mas Eliseu ele já utilizava isso. Quando Elias vai chamar Eliseu tinha 12 juntas de boi. Ele largou todas para ir seguir Elias. Então aqui esse homem ele comprou 5 juntas de boi. Irmão, foi caro, não é coisa barata. Mais uma vez, judeu é amarrado com a mão. Então não comprou, então não deveria ter comprado sem ver. Mais uma vez. Então, nesse momento, aquelas pessoas estão ali, naquela mesa com Jesus, ouvindo essa desculpa de novo, mais uma desculpa, e falando assim, gente, agora pronto, agora acabou. Comprou um equipamento de alta tecnologia sem testar, e vai fazer isso no meio da noite. Os bois deviam estar dormindo, você vai fazer isso no meio da noite, você vai acordar boi para mexer, o que você vai fazer? Não olhou a procedência do boi, não viu quem foi a vaca que pariu esse boi, gente. Não é possível. Mas não é possível. Não tem base isso. Vai perder o banquete porque vai testar tecnologia no meio da noite. Ah, não é possível. Se tiver algum pior, desculpa, mas esses caras são poucos. Aqueles homens devem estar falando aquilo naquela mesa. E aí vem a terceira desculpa, irmãos. Essa daqui a gente vai entender melhor, mas essa daqui é a maior piada entre todas. Essa daqui, dentre tudo que Jesus falou, dentre essas 3 desculpas, essa é a pior das desculpas. E a gente vai ver o porquê. Então essa daqui vocês podem rir mais, vocês fiquem à vontade. Se quiser gargalhar para lá fora ouvir, vocês fiquem à vontade, tá? Então a outra vai dizer o seguinte: e outro disse, casei-me, por isso eu não posso ir. Essa é de fato uma piada enorme, irmãos. Uma piada enorme. Aquelas pessoas que estavam ouvindo ali naquele lugar, não, agora se já desacreditaram no início, desacreditaram mais ainda, irmãos. Porque aqui era o seguinte: casei-me e não posso ir. Mas quando a gente entra no contexto judaico, principalmente naquela época, a gente vai ver que os casamentos, irmãos, não que hoje não seja, mas os casamentos eles eram um símbolo de alegria, dia e noite. Então as pessoas que se casavam recentemente, as pessoas que eram recém-casadas, principalmente a noiva, ela utilizava suas vestes de casamento em festas. Então quando a noiva ia para festas, quando o casal ia para festas, a noiva geralmente ia com as roupas da festa, porque era uma roupa bem cuidada. Era uma roupa muito boa, não era qualquer roupa. A roupa de noiva não é qualquer roupa. Então as noivas, elas iam com as suas roupas, com as suas vestes nupciais para poder irem para essas festas. E quanto mais noivas estivessem presentes no local, mais essa festa ela teria um valor maior. Essa festa ela teria um valor muito maior. Não seria problema se muitas noivas estivessem com a mesma roupa. Hoje em dia acho que dá até processo você entrar no casamento com um vestido de noiva enquanto a noiva está lá na frente casando. Eu acho que terrível, irmão, não faz isso. Não faz isso. Mas amém. Então essa é uma desculpa ridícula, irmãos. Porque se os noivos agregavam valor na festa e o casamento ele era um sinônimo de alegria, por que ele não ia? Por que ele estava longe? Casei-me e não posso ir. Aqueles homens que estavam na mesa com Jesus ouviram e falaram: não é possível. Como é que pode alguém que está no melhor momento da vida não vai para uma grande festa celebrar? Como que alguém que está celebrando a vida não vai celebrar a vida? E as pessoas que estavam naquele lugar começaram a dizer: não faz sentido, é ridículo. É ridículo. Todos os dias, irmãos, a vida nos chama para um grande banquete. Todos os dias nós somos convidados, irmãos, para esse grande banquete. Todos os dias nós somos convidados, irmãos, a fazer parte dessa grande festa que o Senhor tem nos convidado, dia após dia. Todos os dias, irmãos, a vida nos convida a entender melhor, a aproveitar melhor. Todos os dias a vida nos convida a sair portão para fora da nossa casa e respirar o ar limpo que vem aos nossos narizes, aos nossos pulmões, melhor ainda, aos nossos pulmões. A vida nos convida dia após dia a celebrar, a sorrir com o próximo, a ajudar o próximo. Mas nós, com as mais temidas desculpas, com as mais terríveis desculpas, nós negamos esse banquete, irmãos. Então a gente começa a negar esse banquete das piores formas possíveis.
Comprei um campo, preciso ir vê-lo, não consigo, meu trabalho, não posso, trabalho à noite, trabalho de dia, não consigo, eu tenho que manter a minha família, a tecnologia está tomando meu tempo, são filmes demais, são jogos demais, são séries demais, eu não consigo, meu catálogo de filmes e de séries está grande, eu preciso ver todos, saiu uma nova temporada da minha série, eu preciso assistir, está incrível, está incrível. E a gente vai negando esse convite. Casei e não posso ir. Minha família toma tempo demais de mim, eu preciso trabalhar por eles. Meus filhos, eu não posso ir, eu preciso cuidar deles. Meus filhos precisam da escola, meus filhos precisam do Enem, precisam do curso de inglês, meus filhos precisam da faculdade, eles precisam de um bom trabalho, meus filhos precisam se dar bem na vida, meus filhos precisam descansar, meus filhos precisam comer bem. E assim a gente vai afastando os nossos filhos da grande notícia do grande banquete. E assim, quanto mais a gente vai entregando os nossos filhos ao mundo, quanto mais a gente vai achando que os nossos filhos precisam mais de um bom trabalho do que o Evangelho, a gente vai começar a formar bons trabalhadores no inferno. A gente vai começar a formar poliglotas gabaritados para conversar com Satanás a vida inteira. A gente vai começar a treinar os nossos filhos a falar inglês, mandarim, espanhol, o que for, para conversar com Satanás a vida inteira. Seu filho não precisa de um trabalho bom mais do que o Evangelho. Seu filho não precisa de uma escola particular mais do que ele precisa do Evangelho. Seu filho não precisa mais de inglês do que o Evangelho, irmãos. O seu filho não precisa. Os nossos filhos não precisam. Todos nós somos carentes, todos nós precisamos do Evangelho. Só o Evangelho pode salvar, o bom salário não salva. Nós não podemos comprar a nossa salvação. Nós não podemos comprar o favor imerecido do Senhor para as nossas vidas. Dinheiro nenhum compra, ouro nenhum compra. Nada compra. Então se nós nos afastamos e automaticamente afastamos os nossos filhos disso, os nossos filhos serão perdidos nesse mundo. Os nossos filhos serão perdidos. Mas da mesma forma pode acontecer ao contrário, porque existem dois extremos. Pode acontecer de você colocar o seu filho na igreja o tempo inteiro e não deixar ele fazer uma boa faculdade, não deixar o seu filho se desenvolver. E assim o seu filho vai se juntar a um grupo de pessoas que odeiam faculdade, que odeiam a ciência, que é um dom de Deus. Ciência é um dom de Deus para estudar as coisas deste mundo, para estudar os atributos que Deus trouxe a esse mundo. Pessoas que odeiam. Talvez você traga o seu filho para a igreja porque é um lugar menos pior para cuidar dele, é um lugar menos pior para ele estar do que no mundo lá. É melhor deixar o seu filho aqui dentro do que deixar ele com uma roda de amigos no mundo e coisas do tipo. Mas assim também a gente mata os nossos filhos. Assim também a gente vai matando. Assim também a gente vai afastando aqueles que estão ao nosso redor do grande banquete de Deus. Nós temos negado esse grande banquete de Deus, irmãos. Não sei qual a desculpa que você tem dado para não estar nesse banquete. Talvez muitos poderiam estar aqui hoje nesse lugar. Muitos poderiam estar aqui hoje, mas deram essas desculpas que Jesus disse aqui pra gente. Talvez você está aqui hoje porque você não queria que o pastor te mandasse mensagem no meio de semana dizendo: por que você não veio? Talvez você, filho, jovem, está aqui hoje porque seus pais te obrigaram a vir. Você não tem vontade de vir. Ainda nos falta apaixonar mais pelo Senhor, por esse grande amor e por esse grande convite que Ele nos faz todos os dias. Todos os dias. Então o servo voltou e relatou tudo ao seu Senhor. Depois de ter ouvido tudo aquilo, todas essas desculpas, o servo voltou e contou ao seu Senhor. E o seu Senhor, irado, com muita raiva, dizendo: não é possível que eles negaram esse convite. O Senhor agora vai dizer: saia depressa pelas ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Então agora, voltando para a parábola, para o contexto da parábola, o servo que antes ia para as ruas apenas para chamar as pessoas, para gritar às pessoas, e essas pessoas que também eram provavelmente eram pessoas muito ricas, que eram muito bem de vida, tinham uma vida muito estável, ele só chamava elas e elas iam. Provavelmente elas tinham carruagem, talvez elas tinham até servos que levavam ela nas costas para poder estar nessa grande ceia, nesse palácio onde aconteceria essa grande ceia. Mas agora o convite é outro. Existe uma segunda lista de convidados, que são os pobres, aleijados, cegos e coxos. Só que agora o convite também ele é diferente. Ao invés de você falar só venha,
O servo agora ele tinha que trazer. Essa palavra traga, no sentido original da Bíblia em grego, não só no grego, mas aqui ela fica clara para a gente também, que ela tem um sentido de fato nos doar. Essa palavra no sentido original ela tem o sentido de ajudar com as mãos, ajudar com o que temos, fazer esforço. Então o que o servo tinha que fazer agora era se esforçar para que essas pessoas pudessem estar dentro daquele palácio para um grande banquete. E aí vocês imaginam, aquelas pessoas, cegos, coxos, aleijados, pobres, de repente vendo um servo vindo na direção deles. E esse servo falando, venha, o Senhor está te convidando para uma grande ceia. E essas pessoas também pensavam, não é possível. O que eu tenho que esse Senhor está me convidando? O que eu tenho? Eu não consigo ir, eu não tenho roupa apropriada. Eu não consigo andar, eu fico tateando com dificuldade aqui na cidade. Eu fico esmolando o dia inteiro na cidade. Eu nunca estive num alto patamar como aquele onde essa grande majestade está. E aí o servo tinha o trabalho de convidar essas pessoas e falar, o Senhor está te chamando, venha. A ceia está preparada, tudo está preparado, é só vir, você só tem que querer. E esse é o lugar perfeito onde nós deveríamos estar, irmãos. Porque nessa história, quando nós olhamos e aplicamos na nossa vida, nós é quem somos os coxos, os aleijados, os pobres e os cegos. Porque é nós quem estávamos longe. Esse convite do grande banquete, ele não veio para nós em primeiro lugar, irmãos. Esse convite primeiro veio para aqueles que estavam lá no Oriente Médio, lá na Palestina. Num grande deserto da Palestina. E esse convite se estendeu até nós, irmãos. Mas por que ele chegou até nós? Porque existiram servos que passaram anos e anos, décadas, séculos, milênios, para que a palavra, para que essa Bíblia, ela pudesse estar aqui hoje. Para que essa palavra pudesse estar aqui na nossa mão, irmãos. Nós não éramos merecedores de ter essa palavra em nossas mãos. Não éramos merecedores. Mas de repente não. Pessoas que entregaram suas vidas, pessoas que morreram para que hoje ela estivesse aqui na minha mão. Pessoas que morreram, pessoas que deram sangue, vida, para que hoje nós pudéssemos estar no Brasil, na América, em Minas Gerais, em Betim, no bairro Sítio Poções, pregando dessa palavra que foi primeiro anunciada lá longe. Como que isso chegou aqui? Como que essa palavra chegou aqui, irmão? Já parou para pensar nisso? A gente às vezes descuida tanto da Bíblia, deixa pegando poeira dentro de casa, a gente deixa guardada, deixa estragando, seja o que for. A gente não faz ideia do tamanho do processo que foi para ela chegar até aqui, irmãos. Vocês não sabem o tamanho do processo, eu não sei o tamanho do processo. Eu não sei quantas pessoas que morreram, que sacrificaram, pessoas que deixaram suas casas, pessoas que deixaram um almoço tão gostoso da mamãe para trás, para poder seguir em frente. Pessoas que deixaram um abraço da mãe e do pai para poder seguir em frente e levar o Evangelho, ao custo que fosse. Ao custo que fosse, porque hoje nós pregamos, hoje eu estou aqui em cima desse altar, e eu não tenho medo de estar aqui. Eu sei que não vai entrar ninguém aqui dizendo para parar, ninguém dizendo aqui para que eu venha a ser paralisado. Mas existem outros países ao redor desse mundo que o Evangelho ainda não é conhecido pelas pessoas. O Evangelho ainda é proibido. Vocês têm ideia do que é ser proibido? O que a gente faz aqui com tanta liberdade é proibido em outros países. Esse amor que a gente expressa é proibido de ser expressado em outros lugares. Porque se alguém expressa é morto. A gente vê isso na Bíblia claramente, e isso perdurou por anos e anos. Pessoas que foram mortas, pessoas que foram usadas como tochas vivas, pessoas que foram queimadas vivas por expressar o amor de Deus e principalmente por não negá-lo. Pessoas que foram até o final e diziam, eu não nego. E a gente está negando por muito pouco. A gente está negando por nada. Não é nem por muito pouco, a gente nega por nada. A gente nega por miséria, por migalha. A gente entra numa faculdade, a gente para de ser crente, a gente para de ser cristão. A gente entra num trabalho onde a maioria não é cristão e a gente para de ser cristão também. As pessoas que estão no nosso trabalho não conhecem que nós somos cristãos. Que a luz também deveria entrar lá, mas a gente não está se expressando. A gente não está se manifestando como servos, levando essa palavra para essas pessoas. Quantos servos, irmãos? Quantas pessoas que deram as vidas para que nós pudéssemos estar aqui hoje?
A maioria desses já morreu, irmãos. Nós nem conhecemos, nós não sabemos os nomes dos homens e mulheres que entregaram as suas vidas para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Mas talvez você conheça quem que te trouxe até aqui. Talvez você conheça o nome do homem, dos homens, das mulheres que te trouxeram até aqui. Talvez eles estejam aqui, talvez não. Talvez eles estejam em outro lugar. Mas a partir de hoje, irmãos, façam o seguinte: mandem uma mensagem, se preciso, marquem um café e digam obrigado. Obrigado por me carregar até a porta do palácio para experimentar o grande banquete. Talvez eles estão aqui, o meu está bem aqui na frente, me gravando aqui agora. Deu a vida por mim, irmãos. Não poupou limites, irmãos, não poupou dinheiro. Entregou por mim até que pudesse estar aqui hoje. Aqui hoje. Obrigado, pastor Giovanni. Obrigado a toda a família. Obrigado a todos vocês. Vocês são fantásticos. Glória a Deus. Vamos lá, Senhor, irmãos. Quem são aqueles que te trouxeram até aqui? Se você ainda os conhece, se você ainda os tem por perto, abraça, agradece, fala obrigado. Um abraço gostoso, obrigado. Porque essas pessoas estão dando a vida para que outras pessoas possam estar aqui. Esses servos estão dando a vida para que mais outras pessoas possam aproveitar esse banquete que vocês estão aproveitando, que nós estamos nos banqueteando hoje. Você também pode ser esse servo a partir de hoje. Você também pode ser esse servo que traz as pessoas para esse banquete. Não importa o valor, não importa o preço, não importa o quanto vai custar, não importa o quanto vai doer. Você a partir de hoje pode ser um servo. O Senhor está te chamando como servo para trazer pessoas para este lugar. Pessoas lá fora, irmãos. Seja aqueles que a gente não conhece, seja aqueles que são da nossa família. Eles precisam saber da notícia do grande banquete. Aqueles que são do nosso trabalho, da faculdade, eles precisam conhecer o grande banquete, irmãos. Eles precisam conhecer o grande banquete. Assim como você conheceu um dia, você também, eu e você não éramos merecedores de estar aqui hoje. Como eu já falei, esse convite primeiramente foi dito para aqueles que estavam lá no Oriente Médio. E de repente essa palavra chegou aqui. Chegou aqui porque o Senhor falou: vá, saia depressa e busque os pobres, aleijados, coxos e cegos. Esses somos nós. Esse é o lugar que nós devemos nos colocar. Amém? E a parábola vai continuar dizendo o seguinte: mais tarde, o servo lhe disse: patrão, Senhor, já fiz tudo que o Senhor mandou e ainda há lugar. Irmãos, essa frase ela é lindíssima. Talvez uma das frases mais lindas da Bíblia. Talvez o que motivou o coração de Deus a criar tudo que nós conhecemos hoje. Ainda há lugar. Irmãos, eu creio que essa frase, antes mesmo do tempo existir, antes mesmo de que tudo viesse a existir, irmãos, Deus existindo soberanamente, sem precisar de ninguém. Deus não é carente, Deus não é dependente. Deus existindo em si mesmo, sendo satisfeito, completo, pleno, soberano em si mesmo, olhou para si, olhou para o que estava ao redor e disse: ainda há lugar. E é aí que surgiu tudo que nós conhecemos: céus, terras, estrelas, nós, pessoas que estamos aqui. Foi por causa desse coração tão generoso do Pai que disse: ainda há lugar, e criou tudo que nós conhecemos hoje. Irmão, se na frente dessa igreja tivesse escrito ainda há lugar, eu creio que isso daqui estava muito mais cheio. Estava muito mais cheio. Irmão, se nas nossas casas estivesse escrito ainda há lugar, não existiria mais orfanatos nesse mundo. Não existiria orfanatos no mundo. Eu não estou falando de Betim, Minas Gerais, Brasil. Estou falando do mundo. Não existiria orfanatos. Esse talvez seja um tema muito sensível para alguns, falar sobre orfandades, falar sobre adotar filhos, adotar crianças. Mas esse não é o centro do Evangelho. Mas isso não foi o que Deus fez por nós. Deus entregou o seu único filho para que nós pudéssemos ser adotados. Irmão, se tem alguém que sabe adotar e sabe exatamente como é a sensação, esse alguém é Deus, que nos adotou, irmãos, todos nós estranhos, pobres, arranhados, feios. E Jesus nos adotou. Eu não estou falando que ninguém é feio não, amém, irmãos? É só... Mas Deus nos adotou. Olha que coração bondoso. Por que nós não temos esse coração? Por que nós não colocamos isso em nosso coração? Ainda há lugar na minha casa para adotar filhos.
sabe? São estranhos, é difícil. Eu tenho certeza que é difícil, tenho certeza que é caro, tenho certeza que judicialmente é algo, um estrondo para poder resolver. Mas você não acha que vale a pena? Você está aqui hoje adotado, não valeu a pena? Não valeu a pena? O preço que Jesus pagou por nós não valeu a pena? Isso devia ser cravado em nós, irmãos. Cravado em nós. Irmãos, se nas nossas carteiras tivesse escrito ainda há lugar, não existiria mais fome nesse mundo inteiro. Não é Brasil, não é Minas Gerais, é mundo inteiro. Não existiria fome mais no mundo, irmãos. Não vem dizer que a gente é pobre demais, que nossa, batalha conta demais, e nossa, Luiz, você não faz ideia do quanto de dívida que eu tenho, algo do tipo. Irmãos, não é sobre isso. Não é sobre isso. Mas se nós nos organizássemos, se nós tivéssemos esse coração, se nós tivéssemos esse coração, não existia mais fome no mundo, irmãos. Não existiria mais país nesse mundo que a Bíblia não fosse mais acessível, irmãos. Se todos nós que nos dizemos cristãos nos doássemos um pouco mais, irmãos, não existiria fome, não existiria orfanato. Se todos nós doássemos um pouco mais, irmãos, não tinha só um armário aqui. Não tinha só um armário. Tinha muito mais. Todo culto a gente ia trazer comida. Todo culto a gente ia trazer suprimentos para que outras pessoas pudessem ser alcançadas por meio do Evangelho. Todo culto, irmãos, isso daqui estaria cheio. Cheio, cheio, cheio. Se nós nos dedicássemos um pouquinho, irmãos. Um pouquinho. Esse um pouquinho nem dói, irmãos. Nem dói. Nem machuca o nosso bolso. Mas nós achamos que temos compromissos demais. Ou melhor, nós queremos uma vida elevada demais e a gente começa a parar de olhar para aqueles que precisam de fato. A gente começa a parar de olhar para aqueles que de fato são necessitados. Aqueles que poderiam ser alcançados por meio da palavra, por meio de um alimento diário. E nós estamos segurando as nossas mãos, segurando os nossos bolsos. Martinho Lutero, há 500 anos atrás, ele foi e disse: a última coisa que se converte em um homem é a sua carteira. Que tragédia, irmãos. A gente está tão grudado no dinheiro. A gente está tão preso ao dinheiro, irmãos. Não era para ser assim. Não era para ser assim. O que deu errado que a gente está tão grudado no dinheiro a ponto de fazer tudo por ele? A ponto de trabalhar por ele para que a nossa família esteja bem cuidada, esteja bem nutrida. Eu não estou falando para você parar de trabalhar ou parar com isso. Eu não estou falando para você parar de cuidar da sua família. Não é isso que eu quero dizer. Mas a gente está trabalhando tanto para cuidar da nossa família que no final a gente esquece que a nossa família precisa de nós. A nossa família precisa de nós. A nossa família precisa da nossa presença. Pais, a família precisa de vocês. Mães que trabalham muito, guerreiras, a família precisa de vocês. O marido precisa de vocês, a esposa precisa de vocês, os filhos precisam de vocês, os pais precisam de vocês. Por que a gente está tão amarrado ao dinheiro? Por que a gente está tão amarrado às coisas terrenas, às coisas momentâneas, a ponto de não abrir mão para poder doar a um irmão que talvez nem esteja longe, irmãos? Eu tenho certeza que essa comida alcança pessoas que não estão longe, estão aqui ao redor, está aqui perto. Mas a gente não abre mão do dinheiro. A gente não tem mãos leves para se entregar. A gente não tem mãos leves para abençoar a igreja, com o projeto da igreja, com alguma coisa que a igreja precisa. A gente não está tendo mãos abertas para isso. Que tragédia. A gente está colocando no lugar de Deus o dinheiro, irmãos. Isso tem nome, isso é idolatria. Deus odeia idolatria. Odeia idolatria. Idolatria não é só adorar um gesso, não é só adorar uma imagem, não é só adorar isso não, irmãos. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o espaço de Deus. Tudo aquilo que não devia estar no lugar de Deus e por acaso está no lugar de Deus. Quantos de nós, o que você tem colocado no lugar de Deus? É o dinheiro? É a família? Porque a família tem um lugar, não estou dizendo que a família não é importante. Mas se ela está no lugar de Deus, está errado. Se a família está no lugar que é preservado a Deus no nosso coração, está errado. É idolatria, é pecado. Deus odeia idolatria. O que está nos nossos corações? Ainda há lugar, irmãos. Se no nosso carro tivesse escrito ainda há lugar, irmãos, quantas pessoas poderiam estar aqui hoje? Quantas pessoas a gente poderia abrir mão da gasolina, do preço da gasolina, para poder estar aqui hoje aproveitando esse grande banquete?
Se no meio dos nossos braços, irmãos, estivesse escrito ainda há lugar, quantas pessoas seriam abraçadas? Quantas pessoas seriam abraçadas, irmãos? Quantas pessoas sentiriam o amor de Deus por meio das nossas vidas? Quantas pessoas, irmãos, seriam tocadas pelo amor de Deus num simples ato de abraçar, num simples ato de dizer: você é amado, Deus te ama, você tem um propósito, você é especial. Mas a gente não tem cuidado disso. Se em nossas bocas a gente dissesse todos os dias ainda há lugar, irmãos, a gente veria esse mundo de uma forma completamente diferente. A gente se entregaria como servos. Ainda há lugar. Esse é o Espírito que rege o coração de Deus. E esse é o Espírito que tem que estar nos nossos corações. Essa é a palavra que tem que estar nos nossos corações. Ainda há lugar. Independente da situação, independente do que for, ainda há lugar. Ainda há lugar. Ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Agora o convite até engrossou o tom. O tom ficou até mais grosso agora. Obrigue-os a entrar. Vá pelos caminhos e atalhos. Então agora existe um terceiro convite e um grupo de convidados diferentes. O terceiro grupo de convidados. Esse terceiro convite, ele vai nos dizer: obriga-os a entrar. O que são os atalhos, os caminhos? Esses atalhos e caminhos, naquela época, o que queria dizer eram os lugares, eram as estradas que estavam fora dos muros das cidades. Hoje não é comum, mas as cidades antigamente eram como fortalezas e elas tinham muros. Então esses lugares onde o servo deveria ir era fora, era para fora. Eram as BRs, para deixar mais claro, eram as BRs, pessoas que eram marginalizadas, que o Senhor estava chamando para aquela festa, para aquele grande banquete. E aí, quem são essas pessoas? Essas pessoas eram aquelas que ninguém queria mais perto. Essas pessoas, esses que deveriam ser obrigados a entrar, eram aqueles que as pessoas já tinham excluído do meio social. Eram aqueles que você não quer sentir nem o cheiro. É aqueles que eles não queriam, se passasse numa calçada, você mudava de calçada. Você não quer eles perto de você. Nós não queremos perto. Então o Senhor, ele é muito claro: obriga-os a entrar. E por que obriga-os? Porque provavelmente eles não aceitariam, irmãos. Porque é o seguinte: imaginem o servo chegando para fora dos limites da cidade, pessoas que eram marginalizadas, prostitutas, assassinos, pessoas leprosas, pessoas com doenças terminais, pessoas que já foram esquecidas do meio social. Essas pessoas é quem viviam do lado de fora. E aí o servo chega nessas pessoas e fala: olha, tem uma festa, existe um grande banquete, tudo está preparado, venham comigo, eu carrego, eu levo vocês nos ombros, mas venham comigo. Irmãos, se a gente se coloca no pensamento dessas pessoas, as pessoas falam: isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha. Um rei chamando a gente, uma majestade chamando a gente, um grande líder chamando a gente, é uma armadilha. Isso não é uma ceia. A gente vai ser morto. Porque um ou outro, ou esse servo tá louco, tá drogado, tá falando alguma coisa que é mentira, ou a gente de fato vai ser levado dentro de uma carroça, dentro de algum lugar para chegar nesse tal palácio, e a gente vai morrer. Ninguém quer a gente por perto. Por que uma grande majestade ia querer a gente por perto? Por que eles iam querer nós, excluídos da sociedade, por perto? Mas imaginem a cena, irmãos. Imaginem a cena. Essas pessoas indo para esse grande palácio, pensando que vão morrer, irmãos. Essas pessoas conversando no meio do caminho. Já era. Morremos. Acabou a nossa vida. Já era. Agora a gente vai ser enforcado em praça pública. A gente vai morrer, o nosso pescoço vai ser tirado. Mas imaginem só. Essas pessoas entrando em um grande palácio, com os olhos vendados, o que fosse. Essas pessoas entrando num grande palácio, ao invés de ver uma espada apontada na cabeça, no pescoço delas, essas pessoas veem uma mão estendida, dizendo: bem-vindos ao banquete. Eu estava esperando vocês. Eu chamei por vocês.
essas pessoas que nós marginalizamos, essas pessoas que nós deixamos de lado. Talvez você diga assim, eu nunca fiz isso, eu não faria isso nunca. Então vamos começar a personalizar, enfim, vamos começar a colocar pessoas da nossa vida, no nosso cotidiano, no lugar dos terceiros convidados. Quem que é esse terceiro? Para quem que era esse terceiro convite? Para sua prima que engravidou na adolescência e a família inteira negou ajuda para ela, e hoje ela, ao invés de ter focado nos estudos, ao invés de ter se dedicado a uma vida melhor, hoje ela tem que cuidar do filho, hoje ela tem que batalhar ao máximo que for, e ninguém ajuda. Todo mundo deixou a mão no bolso e não ajuda. Quem que é esse terceiro grupo de pessoas? É aquele tio que foi excluído do meio familiar, aquele tio alcoólatra, aquele tio que é político demais, você não aguenta mais perto falando de tanta política, e você excluiu ele do seu meio, você não chama ele mais para nada. Quem que é o grupo C? Quem que é esse terceiro grupo? São esses, são aqueles que nós excluímos de fato, são os moradores de rua, são os drogados, que a gente acha que não tem mais jeito, irmãos. É quando a gente olha para o nosso primo homossexual, você tem nojo de andar com ele, você não quer estar perto, você não quer ser visto com ele, porque isso por acaso vai atrapalhar a sua aparência cristã, isso vai tirar a sua máscara cristã. Você nunca saiu com o seu primo porque ele é homossexual, porque você não gosta de estar perto com ele, porque o trejeito, a forma que ele fala te irrita. Te irrita. São esses que nós temos excluído do nosso meio. E são esses que o Senhor tem chamado. O Senhor também quer esses. O Senhor está chamando esses que nós deixamos totalmente de lado, irmãos. É o pai que nunca cuidou de você. É o pai que por acaso saiu de casa, você não conheceu ele muito bem, está vivo até hoje, você talvez tenha até um pouco de contato, mas ele não recebe mais nenhum Feliz Dia dos Pais. No Natal não existe presente, não existe alegria, não existe abraço, não existe mais comunhão entre a família. É esse que você exclui do seu meio. É desses que o Senhor estava pedindo, estava obrigando a entrar. São esses que nós devemos trazer para perto. São esses que nós devemos chamar para esse grande banquete também. Porque não existe uma espada apontada, não existe uma arma na cabeça dessas pessoas, vindas desse grande Senhor, dessa grande majestade. Desse não. Desse existe uma mão estendida. Desse existe um palácio, irmãos, tão lindo. Desse existe uma mesa preparada tão linda. Nem eu, nem você, nem esses que nós odiamos eram merecedores. Nós não éramos merecedores disso. E o Senhor tem nos convidado. O Senhor tem falado aos nossos corações. O Senhor tem nos chamado dia após dia. Então, para finalizar, eu não quero tomar mais muito do tempo. Nós vimos 3 grupos de pessoas, na verdade, alguns mais. Vamos nos colocar nesses lugares. Para finalizar, coloque-se agora no lugar dos primeiros convidados. Você por acaso está se achando ocupado demais pelo seu trabalho? A família está tomando muito do seu tempo? A tecnologia, o Instagram, o TikTok, tudo isso está roubando o seu tempo de Deus? Sai desse lugar agora. Saia desse lugar agora. Esse lugar não nos pertence. Este lugar não nos pertence. É a tecnologia, são as juntas de boi, é o campo que nós compramos. Sai desse lugar agora, irmãos. Está preso ao dinheiro, irmãos, é o dinheiro que está te impedindo de vir aqui. Sai desse lugar agora. Esse lugar não é para nós. Não é para nós. Porque para o grupo A, Jesus foi muito claro no final. Porque eu digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados a princípio provará do banquete. Que sentença terrível, irmãos. Que sentença terrível. Jesus terminou essa grande parábola amarrando um Titanic aqui, ó, no pé. Jesus amarrou um Titanic no pé daqueles que estavam ouvindo essa mensagem. Um Titanic, uma bomba. Jesus sacou uma granada no pé daquelas pessoas que se achavam merecedoras demais de estar no banquete, a ponto de negar, a ponto de dizer: não quero, obrigado, me desculpe. Esse lugar não é nosso.
Esse lugar não nos pertence. Esse lugar não é para nós. Sai deste lugar imediatamente. Vamos nos colocar agora no lugar dos segundos, dos que foram convidados em segundo lugar. Esse lugar nos cabe perfeitamente. Nós que somos os coxos, os cegos, aleijados, pobres, nós que não tínhamos condição nenhuma de participar desse banquete, nós que não tínhamos condição, se não fôssemos ser carregados, ajudados, se não viesse alguém, nos colocasse no ombro, no braço e dissesse: eu estou contigo, eu te levo, esse é o seu lugar, esse é o seu lugar, esse é o nosso lugar, irmãos. Nós não éramos propícios, nós não tínhamos a roupa certa para estar nesse lugar. Nós não éramos propícios, mas fomos propiciados a estar neste ambiente. Cristo nos abriu esse convite. Esse convite se estendeu até aqui. América do Sul, Brasil, Sudeste, Minas Gerais, Betim, Sítio Poções, Rua dos Ipês, 85. Esse convite se estendeu até aqui, irmãos. Veio de longe e a gente está ouvindo aqui como se fosse hoje que ele tivesse falado conosco. Um convite que foi dado há 2000 anos atrás e a gente está falando como se fosse hoje. Porque o Senhor está nos convidando hoje a estar nesse lugar. O Senhor está nos convidando hoje. Coloque-se agora no lugar dos servos. Dos servos. Para de ser criança mimada. Para de querer receber sempre, de querer ficar cheio e nunca transbordar na vida de alguém. Está na hora de ir. Está na hora de levar essa notícia do grande banquete para aqueles que precisam. Está na hora de levar essa grande notícia para as pessoas que estão no nosso trabalho, para os amigos que a gente talvez fala assim: cara, nem falo mais, sabe? Já desisti, já continua. Para de ser criança mimada. Para de ser criança mimada. O nosso lugar não é só aqui dentro da igreja. Nós precisamos manifestar o reino lá fora. Jesus está nos enviando para o mundo e não para a igreja. Jesus nos envia a falar de Deus para aqueles que precisam ouvir lá fora. Aqui nós já conhecemos, aqui nós já sabemos. Não estou falando que não é necessário a gente estar aqui se alimentando nessa comunhão entre os santos. É necessário. É necessário. Mas é mais necessário ainda ir para fora, falar com aqueles que precisam desse grande banquete. Vamos parar de ser criança mimada, de dizer que a palavra: eu não gostei do culto hoje, achei mais ou menos, o louvor foi mais ou menos. Quem disse que o louvor foi para você? Quem disse que o louvor foi para você? O louvor é para Deus. O louvor é inteiramente para Deus. Nós não viemos receber culto, nós viemos cultuar ao Senhor. Cultuar ao Senhor. Cultuar ao Senhor. Muitos não estiveram aqui no culto de crianças na semana passada. Eu não sei o que aconteceu, eu não estou aqui querendo colocar um fardo em cima de você, nada do tipo. Mas talvez tenha alguém que achou que não era importante estar aqui no culto de crianças. Estava conversando com a Ana Júlia essa semana e a gente falou, o Espírito Santo tinha ministrado algo no meu coração enquanto eu estava ouvindo o louvor das crianças. É muito provável, irmãos, que no culto passado Deus ouviu apenas o louvor delas e fechou os ouvidos para o nosso louvor. Porque o louvor delas é verdadeiro, irmãos. O louvor delas é puro, é simples, é verdadeiro, é de coração. O nosso muitas vezes contém mentiras, o nosso é falso, muitas vezes. Eu estou falando que é sempre. Mas muitas vezes nós estamos louvando, querendo algo do Senhor, bajular o Senhor, barganhar com o Senhor. Eu te entrego algo, você me dá algo de volta. Não é assim que funciona. O reino não funciona assim. Não funciona assim. Não funciona assim. Coloque-se no lugar de servo. Não é tempo mais de ser como criança. É tempo de amadurecer. É tempo de começar a servir, se entregar. É tempo de se entregar financeiramente, emocionalmente, fisicamente. É tempo. É tempo. As pessoas no futuro só vão conhecer o Evangelho se nós começarmos a pregar. Vocês sabiam que existem mais de 4.000 idiomas que a Bíblia ainda não foi traduzida? Quem vai traduzir isso, se não for eu e você? Se nós não nos capacitarmos? Vocês sabiam que as Libras, linguagem brasileira de sinais, existe uma Bíblia de Libras, porém ela não está completa? Quem vai completar, se não for nós?
Quem que vai conhecer, irmãos? Existem pessoas com deficiência visual, auditiva, o que for, que não estão conhecendo a Deus porque nós não estamos saindo do nosso lugar para fazer algo. Nós não estamos sendo servos para alcançar essas pessoas. Coloque-se agora no lugar do terceiro grupo. Pense por poucos minutos, por alguns segundos. O que é ser rejeitado por todos? O que é não ter o abraço de todos? O que é você olhar para o lado e não ver a ajuda da família, dos amigos? Você não tem amigos. Imagina o que é não ter amigos. O que é não ter pessoas para dizer, conta comigo, eu estou aqui, eu te ajudo. Está faltando algo? Eu estou aqui. Precisa de carona? Eu estou aqui. Precisa de uma porta aberta? Eu estou aqui. Minha casa está aqui. A igreja está aqui. Coloque-se no lugar desses, irmãos. Desses. Esses precisam da nossa ajuda. Eles contam comigo e com você que conhece desse grande banquete. Há quanto tempo nós conhecemos, quanto tempo nós sabemos dessa notícia do grande banquete? Nós temos deixado só para nós. Como se Deus não estivesse falando para a gente ir chamar mais pessoas. Agora existe um lugar, irmãos, para finalizar. Existe um lugar. Existe uma pessoa. Existe um par de sapatos que a gente jamais deve colocar. A gente não deve chegar perto. Não deve chegar perto deles. São os sapatos da majestade. Da majestade. A gente não tem o direito. Nós não temos o direito de dizer quem que entra e quem que não entra nesse grande banquete, nessa festa. Nós não temos o direito de barrar a porta para as pessoas. O nosso trabalho é chamar essas pessoas e deixar a porta aberta. Enquanto o Senhor estiver com a porta aberta, o nosso trabalho é chamar essas pessoas para perto. Nosso dever é chamar essas pessoas para perto. Nós não temos o direito de dizer quem entra e quem sai, quem entra e quem não entra. Aqueles que o Senhor chama de filho, você trata como irmão. O grande banquete não era grande, irmãos, por causa da comida. Não tem detalhe nenhum sobre a comida, não tem detalhe sobre o lugar. O grande banquete era grande por causa das almas que estavam ali naquele lugar. Almas quebrantadas, almas que entendiam que aquele lugar não era deles. Esse lugar não é nosso, não era pra gente estar aqui. Não era pra gente conhecer isso daqui. Mas a gente foi alcançado. A gente foi alcançado. Essa é a notícia do grande banquete. As portas estão abertas. Ainda há lugar na mesa. Ainda há lugar na mesa. Isso é o que o Senhor colocou no meu coração. Eu agradeço a todos que estiveram com os ouvidos abertos para entender. A todos que a partir de hoje vão tomar uma atitude diferente. A todos que a partir de hoje vão deixar de estar num lugar para estar em outro. Alguns que a partir de hoje vão fazer a partir de algum lugar. Mas vão. Em nome de Jesus. Glória a Deus.